Fala galera, vamos com mais análises para amanhã, dia 24 de janeiro, quarta-feira. É amanhã uns jogos difíceis, mano. Os caras, Thiago, você não vai apostar no estadual, mano? Porra, cara, ainda não. No estadual eu vou apostar só, eu só apostaria se fosse no Palmeiras por enquanto. Deixa acabar acabar janeiro, a janela de transferência, se entra e sai, mais sai do que entra, pra gente ver esses times pegarem mais rodagem, pegarem mais jogos, pra gente ver como é que joga cada um, pra ver em quem vale a pena apostar. Por enquanto, vamos de Copa do Chipre, a 1 hora da tarde, no horário. Ih, Maria. No horário de Brasília. O AEK Larnaca contra o Ares Limassol. O jogo é pela Copa, mas os dois disputam a mesma divisão. Eu peguei os estatísticas dos dois no campeonato para a gente ter uma ideia da diferença dos times. O AEK é o quarto colocado, jogando em casa são 7 vitórias, 3 empates, invicto em casa o AEK, não perdeu. Marcou 22 gols em 10 jogos, 2,2 de média, sofreu meio gol, pouquíssimos gols sofridos em casa o AEK Larnaca. Ele sofreu gol em 5 dos últimos 10, só que ele marcou gol em 90% dos jogos dele. São 9 gols nos últimos 10 jogos, e em 6 dos últimos 10 acabaram com mais de 2 gols e meio. E o Ares Limassol jogando, ele é o 13º, fora de casa. Ele tem não ganhou nenhuma vez, empatou 3 vezes, perdeu 7. Ele é 13º de 14, tá? É o penúltimo no campeonato. São 10 jogos também, não ganhou fora de casa, são 3 empates, 7 derrotas, é o inverso do AEK. Marcou só 7 gols jogando fora de casa, menos de 1 de média e sofreu quase 2. 8 dos últimos 10 jogos ele sofreu gol e marcou gol só em 4 dos últimos 10. 60% dos jogos do Ares acabaram com mais 2 gols e meio. Frente a frente, o confronto direto entre eles. 4 dos últimos 5 jogos acabaram com mais de 2 gols e meio. E faz 7 jogos que o AEK não perde, sem derrota pro Ares. Eu vou para um jogo acima de 2,5, ou então a vitória do AEK em casa. Eu vou cravar um 3-0 pro time da casa pela Copa do Chipre amanhã, 1 hora da tarde. O segundo jogo é pela Istamian League, é uma liga inferior da Inglaterra. O jogo é 15 para 6 da tarde em Brasília. O Staines pega o Worthing. O Staines é o quarto colocado. Jogando em casa são 14 jogos, com 9 vitórias, 1 empate, perdeu só 4 vezes, marcou 34 gols, quase 2 gols e meio de média marcado em casa o Staines, sofrendo bastante gol também, mais de 1 gol e meio de média sofrendo em casa. Nos últimos 5 jogos são 2 vitórias e 3 derrotas, é bastante irregular, uma vitória, uma derrota, uma derrota, uma vitória, uma derrota. Ele, ele tem jogado bem em casa. Nos últimos jogos que a campanha dele deu uma caída, mas esse time aqui está em quarto lugar da divisão, ele não é ruim não. Marcou nos últimos 5 jogos 1,6 gols de média, sofreu mais de 2 gols de média nesses últimos 5 jogos. Ele sofreu gol em 80% dos últimos 10, 8 de 10 jogos ele sofreu gol, marcou gol em 7 dos últimos 10 jogos, e em 6 dos últimos 10 acabaram com mais de 2 gols e meio, contra um Worthing. Worth em inglês é um adjetivo de coisa boa, coisa que tem valor. Esse aí não faz jus ao nome não, esse de bom não tem nada, é o 22º colocado da divisão. São 3 vitórias, não empatou nenhuma vez, perdeu 10 vezes jogando fora de casa. Marcou 19 gols, quase 1 gol e meio de média marcado, com 30 gols sofridos, quase 2 gols. Esses jogos eu adoro, né, cara? A defesa do time toma tantos gols quanto o ataque do outro faz. A proporção é muito legal. Ele tá com a campanha jogando fora de casa atualmente nos últimos 5 jogos, melhor do que o Stanley. São 3 vitórias e 2 derrotas. Uma vitória, uma derrota, 2 vitórias, outra derrota e a vitória 2-0. Marcou 2 gols de média nesses últimos 5 jogos, sofreu menos de 1 gol de média. 6 dos últimos 10 jogos ele sofreu gols, em 80% dos últimos 10 jogos ele marcou gols, e em 7 dos últimos 10 acima de 2,5. No confronto direto, o Stannis tem uma vantagem. Um 2-2, são 2 vitórias e 1 empate, né? Um 2-2, um 4-0, um 5-3. Pode ver que nos 3 saíram mais de 2 gols e meio. Eu vou também de um jogo acima de 2,5, ou então o time da casa ganhando. Eu vou cravar 3-1 para o Stannis contra o Worthing pela Istamian Premier League da Inglaterra. E o último jogo das análises é pela Bundesliga 2, a segunda divisão alemã, às 5h30 da tarde em Brasília. Eu vou parar de fazer esse negócio em Brasília. Eu tô em Recife, vou fazer o horário de Recife. O Fortuna Düsseldorf contra o Aue. O Fortuna Düsseldorf é o primeiro colocado, jogando em casa, ele tem a terceira melhor campanha. Não é? Esse jogo aqui, eu tô curioso nele, se alguém enxergar alguma coisa que eu não tô vendo, tá pagando, vê como o Düsseldorf é favorito, e vocês vão ver como ele tá pagando 1,85 a vitória dele em casa. Tem alguma coisa aí, eu fui procurar se tinha saído algum craque, se tinha acontecido alguma coisa com o time do Düsseldorf. Bom, vamos lá.
O Düsseldorf tem a terceira melhor campanha como mandante da segunda divisão. São 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, jogando em casa. Marcou 15 gols, quase 2 gols de média, sofreu 12, menos de 1,5 gol de média sofrido. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Vem aqui 2 derrotas seguidas, né? Um 2-0, um 3-1 jogando em casa, 1 empate. Talvez seja esse o motivo, a campanha, o retrospecto recente dele em casa não seja favorável, mas ele é o líder da divisão. E 2 vitórias aqui, marcou menos de 1,5 gol nesses últimos 5 jogos, sofreu mais de 1,5 gol nos últimos 5 jogos contra o Aue, que é o 13º geral, é o 16º mandante da competição. Não é nenhum espetáculo jogando fora de casa esse time do Aue aí. São 8 jogos fora de casa, 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Marcou 1 gol de média, sofreu quase 2. Nos últimos 5 jogos só tem 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. E vem de derrotas pesadas, um 4-0, um 3-0, 1 empate, outra derrota. Só ganhou aqui 5 jogos atrás. Sofreu 2 gols de média nesses últimos 5 jogos, marcou menos de 1 gol. Frente a frente entre eles, faz 3 jogos, nos últimos 3 jogos o Düsseldorf não perdeu para o Aue, 3 jogos sem sofrer gols. Nos últimos jogos aqui, um 2-0 para o Düsseldorf, 1-0, um 0-0. Tá pagando 1,85 a vitória do Düsseldorf em casa, eles estão sabendo de alguma coisa que eu não sei aí para tirar esse favoritismo do Düsseldorf, que eu achei que ele tivesse. Cerca aí no caso empate, pagando 1,33. Eu vou cravar um jogo com poucos gols, eu vou de 1-0 para o Düsseldorf esse jogo contra o Aue. Beleza, galera? São esses os jogos com análise para amanhã, quarta-feira, 24 de janeiro. Vocês curtiram, se inscreve aí, tem vídeo todo dia. Um abraço, boa sorte para nós, mano.